no ar, tá no YouTube, para quem não viu ainda, onde ele mostra a interação dele com a versão dele do metaverso, né, como é que seria. Mudou o nome do Facebook, já deixando muito claro que ele está direcionando os esforços de uma empresa que está sentada em uma montanha de caixa, 60 bilhões de dólares, para isso. Só que eu acho mais interessante a gente começar pelo mais simples. Se é que há algo mais simples para quem nunca ouviu falar desse universo, né? Porque o tema hoje é metaverso e NFTs, e os NFTs entram dentro do metaverso. Então, para quem nunca ouviu falar disso, como é que vocês definiriam o que é um NFT? Acho que são bens digitais e a terminologia correta é não fungível, daí que vem o nome NFT, token não fungível. Mas isso, em bom português, significa que ele é um bem que ele não é equiparável a outro, como, por exemplo, uma moeda, tipo Bitcoin, na qual um Bitcoin equivale a um Bitcoin. No caso dos NFTs, não. Então, é um formato de arquivo que vive nas blockchains, depois a gente pode entrar mais na parte técnica, mas e que permite que esses bens digitais circulem livremente pela internet. Então, as pessoas já tokenizaram arte, já tokenizaram itens dentro de jogos, avatares, certificados de posse digitais e várias outras coisas, e isso é um mercado que representa muitos bilhões de dólares já a essa altura do campeonato e que só vai continuar crescendo. Eu acho que se eu tentasse definir o NFT, eu acho que talvez daria um passo atrás um pouco, né? Explicar que o NFT ele roda num blockchain, né? Que é o blockchain da Ethereum, e que ele é um padrão, um tipo de token, né? Tipo um tipo de criptomoeda que roda em um outro blockchain, né? Então, assim como o Felipe comentou, né? Ele tem algumas propriedades diferentes do que tem, por exemplo, outros tipos de tokens, mas basicamente é como se fosse uma criptomoeda que roda dentro de um blockchain. E aí você pode colecionar coisas, você pode comprar coisas na internet, você pode itens de jogos, skins, enfim. Então, para mim, o NFT seria um tipo de token que roda de um blockchain e que está aí chamando bastante atenção por conta da usabilidade que você consegue ter com eles, né? Quando que esse negócio começou a ser feito? Que criaram o primeiro NFT, assim? Porque agora tá muito no hype, né? Todo mundo tá falando. Até pessoas que muitas vezes nem entendem o que é uma criptomoeda, mas você pergunta de NFT, o cara sabe o que é a arte digital, né? Tem pessoal fazendo dinheiro com isso. Eu ia falar que a primeira vez que eu ouvi, óbvio, foi em casa, você falando. Aí depois, a primeira vez que eu ouvi fora de casa foi no rádio. A mulher tentando explicar o que era o NFT, que um cara tinha vendido uma arte dele por NFT. E ela, é como se fosse uma imagem que não é o print, ela falava, né? Aí eu falei, acho que não tá dando pra entender direito. E aí, mas eu acho que é legal dizer isso, né? Que é como se fosse o original daquela arte. Então, não tem como, por mais que você tenha o print da arte, aquilo não é um NFT. O NFT é o original. Sei lá, na minha cabeça ficou assim. É porque quando a gente fala acho que de NFT, a primeira coisa que vem na cabeça é a arte, né? Porque é o que mais chamou atenção, né? Por exemplo, o CryptoPunks que a gente estava falando aqui antes, o que mais chamou atenção são aquelas artes que, em teoria, são feias, né? E que valem muito dinheiro. Adorei essa. Eu botei em teoria aqui para não afirmar nada, né? Em teoria e na prática. A gente pode falar, É que feio gosto mesmo. não se discute, né, Bruno? Rael, você pode botar um CryptoPunk aqui na tela, só pro pessoal que não conhece? Não, eu fiquei indignada, porque isso daí não é possível. Você ficou indignado que o Bruno vendeu esse, né? Isso aqui é uma arte digital, né? E você pode pensar, poxa, É tipo mas... uma criança de 5 anos fez no Paint, né? É basicamente isso, é basicamente isso. Mas eu não sei o ano que foi lançado, vocês sabem? 2017. Em 2017 foi lançado. Hoje, essa coleção aqui, ela é caríssima. Você não consegue comprar isso aqui por menos de R$1 milhão, eu acho. 2 Meu milhões Deus. de reais. 2 milhões de O reais. Felipe até comentou, né, que o Snoop Dogg tentou comprar uma e não conseguiu a que ele queria, né? Pra você ver o quão exclusivo é e, tipo assim, não importa quem você seja. Fazendo o link com a pergunta, eles são reconhecidos como os primeiros NFTs na Ethereum, apesar de ser uma discussão longa, tem antecessores e tal. Inclusive no Bitcoin já fizeram outras coisas parecidas. Mas tem uma coisa do público se apegar a termos e fixar a ideia de tentar entender um termo, tipo NFT, que seria meio que tentar explicar o que é um JPEG no começo da internet. Não é sobre o JPEG. É, muito bom isso. É sobre as imagens estarem acessíveis para todo mundo, sabe? Não é sobre o MP3 ser uma tecnologia de compressão de vídeo, de áudio, que agora vai virar do avesso à indústria da música. Não. É que tem um formato que comprime valor, porque ele garante a escassez no meio digital, que era uma coisa impossível antes. A parada que você falou é original. Então, podem fazer cópias, print screen, etc. Mas o NFT não vai ter mais do que o cara fez ali e colocou ali.
Então comprime valor e é um mercado mundial, sem fronteiras. Então vira do avesso agora as indústrias da mídia, da criação de comunidades e tantas outras. E esses aí são reconhecidos pelo pioneirismo, por isso que eles acabam capturando tanto valor. Que a gente estava nessa discussão aqui inicial sobre a imagem tem ou não importância no valor e tal. E aí, nesse caso, obviamente não tem, né? Você pode discordar de mim de várias coisas, mas nesse caso não tem importância, né? Mas tem umas imagens muito legais. Tem. E que eu acho que, a partir de agora, que o negócio está se... Né, todo mundo está sabendo o que é, agora vocês vão estar sabendo também, eu acho que vai ter importância a imagem. Vamos começar o podcast agora, então, porque eu respeito seu posicionamento, mas acho um posicionamento burro. Então tá. A imagem não tem importância nenhuma em Lógico local que tem, nenhum. amor. Imagem vale 10 centavos a bacia. Tá? Pelo seguinte, valor é subjetivo. Volta na tela ali, por favor, Rael. Essa coleção CryptoPunks eu acho muito interessante pelo seguinte, esse print aqui, ó. Vejam que são 10 mil itens, né? 10k, ou seja, são 10 mil CryptoPunks diferentes. Tem 3.200 donos. Então, uma pessoa geralmente tem mais de um. Esse é o ponto. E ali nós temos o valor transacionado com esse negócio. São, arredondando aí, 710 mil Ethers, que é a moeda da rede Ethereum. Um Ether hoje está uns $4.500. Isso aí. Então, fazendo 710 mil vezes $4.500, essa coleção teria movimentado... Pelo valor de hoje, né? Porque como começou a movimentar lá atrás, o Ether era mais barato, mas seria o equivalente a 3,2 bilhões de dólares. Faz vezes 5,50 aí, os CryptoPunks podem tirar o Brasil da crise. Digamos assim. Não tô brincando, chega a 17,5 bilhões, mas com imagens que você vê que, poxa... Não é aquilo que você espera da arte, né? Só que arte é muito subjetivo. É subjetivo. Valor é subjetivo. Mas o que levaria uma pessoa a pagar 2 milhões num desenho desses? E não só nesses, né? Porque tem vários outros aí que foram lançados recentemente, batendo preços incríveis também. Mas se a gente fizer uma analogia, talvez, com o próprio Bitcoin, o que leva as pessoas a pagarem 60, 70 mil dólares em um Bitcoin? Escassez. Né? E tem as suas propriedades, assim como o NFT tem suas propriedades, né? Se o valor do Bitcoin realmente é esse, a gente também não consegue afirmar é ou não é. Né? É quanto estão querendo pagar por algo que alguém está querendo vender naquele momento. São né? propriedades tão meméticas quanto, né? Tem Exato. teoristas de história monetária, acho que o Nick Szabo fala isso, que toda commodity que foi monetizada ao longo do tempo começou como um colecionável. Depois que virou meio de troca, virou store of value e depois unidade de conta. Desde as conchas lá atrás. Então, a galera fala que os CryptoPunks são o Bitcoin dos NFTs, né? Porque todos os NFTs subsequentes meio que trazem mais valor pro original. Meio que como todas as criptomoedas subsequentes catalisam um pouco de valor para a revolução por trás do Bitcoin também. E tem aquela parte também do qual é o valor de você pertencer a algo, né? Quanto que vale o pertencimento a alguma coisa? Então, às vezes, o valor por detrás disso é muito maior do que simplesmente só a foto. Talvez para a maioria das pessoas não faça sentido ter um print, vamos assim dizer, né? Com a tela pixelizada. Mas talvez para um grupo específico de pessoa, você seja o cara. E para aquele grupo específico, para você é o que importa, né? É o status, né? É o status. É o status para um grupo específico, né? Então, eu acho que até eu assisti a live de vocês e eu lembro que o Bruno fala uma hora que ele falou, imagine se fosse fazer uma festa só com os holders de CryptoPunks. Cara, quem que não queria estar numa festa dessa? Imagine quem não comprou, networking que você não poderia fazer lá dentro. Às vezes a pessoa vê valor nisso, né? Eles fizeram isso com os CryptoPunks? Oficialmente com os punks ainda não. Porque já é mais descentralizado os punks, os criadores se envolvem menos. Mas no caso dos Bored Apes, que é outra coleção mais moderna e que cresceu mais rápido até que os CryptoPunks, porque nasceu no hype agora, sim, eles fizeram, tem uma empresa por trás, a Yuga Labs, e agora teve uma semana de eventos em Nova York, teve festa em cruzeiro, festa em balada, só para quem tinha um Bored Ape. E tinha gente que comprava máscara. O passaporte do... É o passaporte do evento. negócio. Quando que lançaram Bored Ape? Foi começo desse ano, maio, abril desse Pera, ano. o que é Bored Ape? Bored Ape é uma coleção tipo a do CryptoPunk. O desenho é mais legal, É tipo aquele do tigre que eu mostrei. de macacos. Você consegue botar na tela aí pro pessoal dos ver, Rael? macacos. Busca aí Bored Ape, pro pessoal ver o que é. Eduardo, dá uma mão aí pro Rael. E nesse Bored Ape, eles lançaram há pouco tempo. Tem o quê? Uns 6 meses? 6 meses. 6 meses. É do macaco. E hoje, o preço mínimo de um Bored Ape é de 32 Ethers. E eles já movimentaram, lembrando, um Ether é $4.500, né? Façam a conta aí pra ver o quanto dá isso. E já movimentaram 206,5. Isso aqui é um Bored Ape. Esse eu acho legalzinho. Ah, porque aí tem você vários. pagaria 600 mil Não. reais? Se me desse, eu falo, pô, legal. Se te desse, ia ser legal. É.
Eu também, se quiser mandar, eu também passo a carteira. Esse aqui movimentou menos, pessoal. Esse aqui é o primo pobre do CryptoPunks, movimentou só 5 bilhões de reais. É pouca coisa. Pouca rapaz, coisa. pouca E aí coisa. tá um ponto interessante. Dessa movimentação, toda vez que alguém vende para outra pessoa, o criador da coleção ganha um royalty. Se eu não me engano, é de 10% nessa coleção. Nessa eu confesso que eu não sei, mas você consegue setar, né, no OpenSea. Você pode, quando você cria um NFT, você pode colocar lá quantos por cento você quer que fique de royalties. Então você pode colocar desde 1% a 10, 100, enfim, aí vai depender do criador, né? É 2,5 nessa, eu acho. A última vez que eu 2,5? vi, eles tinham feito tipo 25, 30 milhões de dólares só em royalty de Então secundário. foi um royalty bem mais baixo do que eu tinha pensado. Mas um ponto muito interessante é que como ele ganha por toda a transação, faz sentido ele hypar essa comunidade fazendo eventos exclusivos, por exemplo. Porque se ele vai e monta lá um jantar exclusivo só com quem tem esse negócio e vem que tem muita gente famosa, o pessoal pode querer pagar muito caro no ingresso desse jantar comprando um Bored Ape. Mas lembrando que para alguém comprar, alguém vai ter que querer vender. E quem que quer sair do clubinho, né? Exatamente. Tem isso também. Quem que vai querer Olha que ficar massa longe do esse. Ó, clubinho? viu? Ó, é a Malu legal. já tá sendo convencida. Até Compraria Humble? Não. Não? Mas o Bored Não. Ape original, esse aí é uma reprodução, acho. O original É uma não reprodução, tem. não tem essa... É. Mas isso que o Persigo falou é muito verdade, né? Voltando um pouco para NFTs, o negócio do ponto de vista de investimento meio que se consolidou como uma categoria à parte, assim, com dinâmicas próprias dentro do mercado. E uma das coisas que é curioso de notar é que o preço de uma pessoa por uma moeda é muito menor do que o dela por um NFT. Você vende muito mais fácil o Ether, se o Ether cai, e se o Bored Ape cai 50%, você não tá nem aí, porque você tá indo nas festas. Claro que não é bem assim, mas é um nível de stickiness completamente diferente que para construir comunidade é...